Amanhã começa o verão, mas os casos de afogamento, infelizmente, são uma realidade durante todo o ano, obviamente, mas agora, em dezembro, acaba aumentando. A gente até comentou recentemente dos casos de afogamento que tivemos em cidades aqui da região. Afogamento na piscina, afogamento em rios, adolescente se afogando no mar, enfim. E é uma época em que as crianças estão em casa, as famílias vão para as praias. E quais são os cuidados que a gente precisa observar nessa época do ano? Por isso que a gente convidou hoje o Igor Carrijo, que é do Núcleo de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Joinville, para a gente fazer um bate-papo sobre esse momento em que todo mundo quer, né? Aproveitar, vai para a piscina, para o mar, para o rio, para se refrescar. Igor, bom dia, meu caro, tudo bem? Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso e nunca é demais falar sobre prevenção, sobre cuidados. Igor, o que a gente pode comentar em relação a números de afogamentos, né? Porque parece que os casos já, infelizmente, aumentaram nesse início de dezembro. A gente tem noticiado alguns casos aqui. Todo final do ano é sempre a mesma coisa? Exatamente. Nessa época o pessoal busca mais rios, piscinas, e é importante a gente estar relembrando todos os cuidados, as medidas de precaução, né? Se a gente olha a Sociedade Brasileira de Busca e Salvamento Aquático, Sobrasa, a gente tem um índice de que 15 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas de afogamento. Quando a gente traz para a nossa realidade de Joinville, no ano de 2023 foram 4 vítimas e no ano de 2024 foram 3 vítimas. E aí é importante mencionar que vítimas que acionaram o Corpo de Bombeiros, né? Nós temos várias situações aí que podem ter ocorrido, que não chegaram ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, mas que não se tornaram um afogamento grave, justamente por medidas de precaução, de cuidado e de proteção de toda a família e dos entes ali que estão no ambiente aquático. Muito bem. Queria começar de perguntar aqui por etapas, assim, né? Porque a gente tem a questão de afogamentos em piscinas, rios, Exato. praias e tudo mais. E aí gostaria de começar conversando com você sobre essa questão de piscinas, assim, né? O que acaba sendo mais comum nessa época do ano, quando vocês são acionados para os atendimentos em casos de piscinas, e quais as orientações, né? Nunca é demais a gente reforçar em relação aos cuidados na piscina nessa época do ano, hein, Igor? Exatamente. No caso da piscina, a gente tem muita situação de crianças que estão brincando ali próximos, ou adultos que estão fazendo uso de bebidas alcoólicas. E, de forma geral, o afogamento ele acontece por uma desatenção, por um descuido, ou por uma situação inesperada, onde não houve uma proteção. Né? O afogamento, infelizmente, ele é um incidente e não um acidente. Existem formas da gente prevenir, da gente proteger toda a população e da gente proteger também os nossos entes, né? É muito importante mencionar que, no caso de crianças, é onde a gente tem um número maior de afogamentos, é sempre importante que os pais ou familiares estejam sempre de olho, sempre observando, porque o afogamento ele é silencioso. Então essa criança muitas vezes ela submerge na piscina e não existe aquela cena de filme onde a criança vai se debater ou vai chamar por ajuda. Às vezes ela vai submergir e aí o pai só vai se dar conta quando procurar por aquela criança. Então é importante que ela esteja 100% do tempo na vista do pai e que o pai esteja sempre cuidando ali dela para caso ela chegue perto da piscina ou caso ela entre na piscina, ela esteja com as boias, com colete, com todos os equipamentos de proteção adequados para aquele ambiente. E no caso dos adultos também, o uso de bebidas alcoólicas. Ele acaba fazendo com que a pessoa tenha uma noção ali prejudicada e muitas vezes isso pode acontecer um desmaio, pode acontecer alguma situação onde dentro da piscina a pessoa não tenha mais as habilidades que ela teria numa condição sóbria para conseguir se salvar, digamos assim, né? E um outro ponto, aí acho que vale bem a gente mencionar nessa situação de piscina, é o uso de celulares do lado de fora. Então às vezes a gente está com o nosso filho ali na piscina, mas a gente vai receber uma resposta, a gente vai receber uma notificação na rede social e são poucos minutos que a gente vai assistir um story, que a gente vai olhar uma mensagem e aí infelizmente a criança acaba se afogando, né? Então não basta a gente estar próximo, a gente realmente precisa estar olhando e precisa estar protegendo aquela criança no ambiente de piscina. Isso, claro, Marcos, sem mencionar a proteção do ambiente da piscina, né? Então todas as grades de proteção ao redor, o ralo com o dispositivo anti-sucção, então todas essas medidas de precaução ali que já são orientações naturais do bombeiro para proteger o ambiente. Queria voltar em 2 pontos que você comentou que são importantíssimos, né? Primeiro, a questão da criança, né? Que quando ela vai submergir, ela não tem... A gente tem uma ideia de leigo, assim, que a criança, ao se afogar, ela vai se debater, coisa parecida. Nem sempre, né? Ela pode afundar e por alguns minutos ela não vai voltar. É isso? Quando o pai percebeu, já pode ser tarde, porque não tem essa característica da criança se bater na água, é isso?
Exato. Quando a criança ela submerge, muitas vezes ela não vai saber nadar e pelo peso ela acaba afundando um pouco. Perfeito. Esse afundar, se ela não tem a noção, uma mínima noção de natação, ela não consegue retornar à superfície. E aí é quando de fato ela vai fazer a inspiração do líquido da água, no caso, e por não estar na superfície ela não consegue bater o braço. Então ela vai tentar se mexer, mas estando totalmente dentro da água não tem aquele som, né, de batida na água, não tem o grito que a criança eventualmente vai emitir. Como está dentro da água a gente não escuta, não faz barulho para quem está do lado de fora. Perfeito. A questão do ralo ali, da proteção que você comentou, a gente teve um caso recente, semana passada, acho que foi na cidade de São Paulo, que a gente até anunciou aqui também. O pai, a mãe, quem é responsável, como é que a gente identifica, né, esses dispositivos de segurança? Quer dizer, a gente consegue chegar num... Vamos pegar um exemplo de uma piscina de um prédio, né? Recebo alguém lá no meu prédio, por exemplo, e aí a pessoa quer saber, essa piscina tem essa proteção, não tem? O que a gente pode falar sobre isso, hein, Igor? Perfeito. Olha, de forma geral, os ralos eles têm que ter uma proteção acima deles, né? Não é aquele ralo aberto. Sim. Isso para auxiliar ali na proteção de fato de algo que obstrua esse ralo, seja o cabelo, a mão, o pé, alguma parte do corpo ali da vítima. Normalmente a gente tem 2 ralos distanciados conforme normativa, então para que caso um ralo venha a ser obstruído, haja um segundo ralo, que ele não vai ter uma força 100% obstruída, digamos assim, né? Então a gente diminui um pouco a força de cada um deles. E em piscinas de uso coletivo, a botoeira de emergência, que ela vai fazer a parada da bomba de sucção. Normalmente ela fica em um local visível com uma placa indicativa de que aquela botoeira é para situações de emergência, parando a operação da bomba. Rios. Joinville tem muitos rios, aliás, bons rios, né? E com mananciais e tudo mais. E também vocês são acionados também nessa época do ano, né? O que a gente pode falar em relação às ocorrências que são mais comuns e os cuidados, hein, Igor? Olha, o rio, muitas vezes as pessoas acham que conhecem o rio, que vão ali desde criança e que já estão acostumadas. Mas o rio ele é um ambiente dinâmico. Então a gente tem muita correnteza, a gente tem chuvas, tem trombas d'água, então é sempre importante as pessoas entenderem que ali é um ambiente que elas não conhecem, ainda que elas tenham ido ali no dia anterior. Partindo desse princípio, sempre tomar cuidado quando vai entrar, não pular de ponta, não entrar na água turva de forma rápida. A gente não sabe o que tem ali no fundo, pode ter uma pedra que tenha se deslocado durante a noite, isso vem a causar uma lesão, no caso de um pulo, alguma coisa assim. E nessa época de verão a gente tem chuvas, por exemplo, no alto da serra, né? Então às vezes não está chovendo aqui em Joinville, está um dia ensolarado, mas no alto da serra está tendo uma chuva de maior volume. É muito importante a gente sempre pensar e respeitar o rio com relação a isso. Por não estar chovendo aqui, as pessoas acabam ficando tranquilas, achando que nada vai acontecer, mas pode vir uma tromba d'água. Então deslocam um volume muito grande de águas do topo ali, da cabeceira do rio, até o local onde as pessoas estão. E essa água ela vem muito rápido e não tem tempo das pessoas saírem do rio. Então é sempre muito importante estar precavido, olhar para a região da serra, principalmente aqui em Joinville, para ver como é que está o tempo, se lá não está chovendo. E com relação a animais também. Nessa época do ano a gente está próximo a rios, onde os animais vão eventualmente pegar um sol em alguma pedra, né, ou vão beber água. É sempre importante a população cuidar dessa situação como um todo, porque a gente está falando de afogamentos, mas existem várias situações ali próximo que precisam, né, estar em mente da população. Isso, claro, com todos os cuidados ali que a gente mencionou para a piscina. Então, o uso de boias, sempre estar acompanhado, sempre estar com o pai observando a criança, olhando a criança. E é interessante, Marcos, que mesmo nadadores experientes podem se afogar. O excesso de confiança, ele também é um ponto que vai causar um afogamento. Por isso que a gente bate muito na tecla de sempre cuidar e partir do princípio que você não conhece aquele rio, que você não sabe o que tem ali, para que o cuidado ele seja redobrado. Do rio vamos para as praias, Igor. E aí? Praia também, né? A gente já viu ontem uma imagem, muitas pessoas indo para as praias e registro de afogamentos nas praias da região. Já tivemos, inclusive, na semana passada. Sim. Na região de praia, de forma geral, a gente segue os mesmos princípios ali de piscina, a questão da criança estar desacompanhada ou do uso de bebidas alcoólicas, mas na praia a gente tem a questão da corrente de retorno. Então, de forma geral, em praias onde há presença de guarda-vidas, observar as bandeiras, locais de bandeira vermelha não devem ser acessados, somente os locais indicados como próprios para banho que devem ser utilizados. Em praias onde não há presença de guarda-vidas, cuidar até que ponto você vai entrar dentro do mar, até que ponto você sabe de fato nadar, ou você tem os dispositivos, né, para a sua segurança, e nunca entrar desacompanhado.
Mesmo um adulto experiente, ele pode passar por alguma situação ali dentro que ele venha precisar de socorro. Por exemplo, um nadador experiente que vai entrar sozinho numa praia para treinar, ele pode ter uma cãibra lá no meio do mar e não ter o que fazer. Então ele vai acabar se afogando, mesmo sendo experiente, mesmo estando ali treinando, nadando quilômetros. Infelizmente essa situação pode acontecer. Então na praia, mais do que em qualquer outro lugar, é importante que você tenha outras pessoas sempre te observando e prontas para ligar para emergência, né? Acho que esse é um ponto que tanto para piscina quanto rios e mares, a principal ação que deve ser tomada, no caso de um afogamento ali, é acionar o primeiro socorro, é acionar o 193, o 192, para que uma pessoa com a capacidade técnica vai fazer essa intervenção, né? Em todos os ambientes também, é muito complicado alguém estar de fora observando e entrar para agir. Isso pode acabar se tornando uma segunda vítima. E ao invés do bombeiro ir buscar uma pessoa, buscar um nadador experiente que teve uma situação, vai ter que buscar um nadador e um familiar que foi tentar fazer o socorro. Pois é, nós tivemos esse caso aí bem nesse cenário em Itapuá, né? Na semana passada, um cidadão viu um adolescente se afogando, foi auxiliar, tirou o adolescente, mas ele acabou sendo vítima. Infelizmente, né? Agora, e essa seria exatamente a minha próxima pergunta, assim, né? Estou vendo alguém me afogar. É chamar o socorro mesmo. Não adianta eu querer dar uma de herói, porque não há muito o que fazer. Mas aí, se você está numa praia que não tem salva-vida, que não tem um socorro próximo, enfim, continua sendo essa a melhor orientação? Continua sendo essa, né? O acionamento 193 ou 192, ou do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, para que eles enviem a equipe para o local o mais rápido possível. Caso tenha à disposição equipamentos que vão auxiliar na flutuação, eles podem ser jogados para a vítima. Então, coletes salva-vidas, boias, mesmo que infantis, podem ser jogadas para que a vítima consiga se apoiar e flutuar por um tempo um pouco maior, sem gastar a energia, digamos assim, né? Então, isso pode ser fornecido, mas de fato quem vai conseguir auxiliar naquela situação é uma equipe de resposta com capacidade técnica, né? Para que não aconteça uma segunda vítima. Perfeito. Igor Carrijo, do Núcleo de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Igor, obrigado pelo bate-papo bem esclarecedor, né? A galera que gosta de piscina, o Igor trouxe a orientação ali. Rios, cachoeira, tromba d'água. Tromba d'água ou pé d'água? Tromba d'água, né? Tromba d'água. É o termo mais correto, né? Eu já ouvi falar, vai vir um pé d'água aí, tromba d'água, né? Choveu lá em cima, na serra, toma cuidado, porque uma hora aquela água com galho de pau e não sei o que vai chegar por ali também. E os cuidados na praia também, porque são sempre essenciais, né? Igor, obrigado pelas informações, bom trabalho a você, a toda a corporação, nosso Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Joinville, né? Pelo trabalho que é feito ao longo do ano. E vamos lá, quanto mais pessoas esclarecidas, com mais informações, menos afogamentos na nossa região. Exato, muito obrigado pelo tempo de vocês. E só pra gente lembrar, a segurança na água ela depende de cada um de nós, né? Então são poucos cuidados que podem salvar vidas. E esperamos que não haja necessidade, mas sendo necessário, nós estamos à disposição via 193 para auxiliar e prestar todos os cuidados para aquela vítima. Perfeito. Obrigado, Igor. Um Feliz Natal para você. A Loreni também está com a gente aqui. Um grande Natal para todos os bombeiros voluntários aqui de Joinville.